Educação física e violência. Muito bem. Quando tratamos do conceito de violência, hoje se torna algo, embora nada agradável, né, de se comentar, mas algo que se tornou comum, né, o espaço escolar também ser o espaço onde ocorrem manifestações violentas ou formas de violência. Porque nós não podemos falar em violência, mas em práticas, em formas de manifestação violenta, né? E por violência nós vamos entender todo aquele prejuízo, né, ao bem-estar individual ou coletivo. Tá? Então existe uma multiplicidade de formas, de perspectivas de ações violentas. E como é que a escola ela pode se portar diante disso? Como é que a escola deve se portar nesse sentido? Hannah Arendt, uma autora contemporânea, pensadora política, né, ela vai se utilizar de um princípio, de uma frase já utilizada pelos pensadores da escola de Frankfurt, que ela vai dizer o seguinte: a função principal da escola no período contemporâneo que nós vivemos é não permitir que Auschwitz se repita. Ou seja, a tragédia vivida em Auschwitz e tantos outros campos de concentração, né, administrados pela Alemanha nazista, esse essa barbárie contra a humanidade ela não pode se repetir. Talvez o exemplo maior, mais visível, mais contundente, né, da força que a violência tem, né, tenham sido os campos de concentração, né, e o mais representativo talvez de todos aí, o Auschwitz. Então a escola, a educação, ela tem que agir de tal modo que torne impossível novamente a existência de uma nova Auschwitz. Ela não pode se repetir. Então, nesse sentido, a violência não pode ser naturalizada. Mas surge-nos uma pergunta anterior. A violência ela é natural do ser humano? O ser humano ele tem uma tendência natural a ser violento? E se ele não tem, por que ele é muitas vezes? Então, aqui tomando como dois pensadores modernos, dois pensadores contratualistas, né? O Hobbes, o primeiro dele, ele vai dizer que sim, que o ser humano tem uma natureza violenta. Então, antes de existir para o Hobbes o Estado, a sociedade organizada, a sociedade civil com os poderes, né, organizadinhos, o homem vivia no que ele chamava de estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o estado natural, é o homem vivendo em contato direto com o ambiente natural, né? É o selvagem que vivia lá, né, naquela sua forma de vivência bem primitiva, sem uma organização social constituída, sem um governo, sem um sistema de justiça, sem uma força policial, sem nada disso. Só que nessa condição, o Hobbes ele vai dizer, o homem ele é lobo do homem. O lobo ele é o ser que causa mal ao homem, porque naturalmente o homem ele é mau. O homem ele é movido, ele tem uma predisposição à violência. Então, se fez necessário, segundo Hobbes, em determinado momento da história da humanidade, se constituir o Estado, porque seria, racionalmente falando, a única forma de garantir ao ser humano a sobrevivência, porque o Estado vai estabelecer regras, vai estabelecer punições para quem não segue as regras, e nesse sentido ele vai garantir a minha vida. Ele vai dar garantias de que ninguém vai tirar a minha vida de forma violenta. Então essa é a perspectiva primeira analisada aqui. Para o Hobbes, o ser humano naturalmente ele é um ser violento. Diferente da perspectiva do Rousseau. O Rousseau ele vai dizer o seguinte, não, o ser humano ele é bom. Ele vai se utilizar como exemplo, né, do bom selvagem. O ser humano ele é bom. O que torna o ser humano mal é a sociedade. Ou foi a forma como se constituiu a sociedade. E o Hobbes ele vai, o Rousseau aqui ele vai criticar a perspectiva, ele vai dizer que tudo começou a se corromper a partir do momento da constituição da propriedade privada, né? A partir do momento que o primeiro homem
cercou um pedacinho de terra e disse isso aqui é meu. A partir desse momento o ser humano ele começou a assinar a sua sentença de degradação. Então, o homem ele é bom por natureza para Hobbes, para Rousseau, porém a sociedade, como ela se constituiu, é que denigrem, é que tornam ele mal. Okay? Uma outra análise que é necessário que seja feita e que seja entendida é a relação entre violência, pobreza, desigualdade e impunidade. Primeiro ponto. Pobreza não é condição de violência. A violência não tem relação com a pobreza, com a condição de pobreza. A violência tem sim relação com a condição de desigualdade, ou com a situação de desigualdade que se estabelece. É a desigualdade uma das geradoras do processo de violência, não é a pobreza em si. Porque vivemos numa sociedade onde o conceito, o status social, a forma como a pessoa ela é percebida socialmente tem uma importância muito grande. Então, como alguns têm condição de ter acesso aos bens de consumo e constituir o seu status, e outros não têm, essa percepção de desigualdade é que gera a violência. Porque muitas vezes as pessoas são violentas ou praticam violência para buscar o status social que elas tanto almejam. E também o outro fator que gera a violência é a impunidade, ou a sensação de impunidade que se estabelece. Né? Seja pela maneira como as leis são constituídas, seja pela maneira como a justiça age, enfim, mas a sensação de impunidade tende a gerar violência. Não a pobreza gera violência, a desigualdade e a sensação de impunidade. Essas sim geram violência. E a escola, como é que fica diante disso tudo? A escola tem que conscientizar, a escola tem que relacionar, a escola tem que debater as condições sociais para que se entenda o processo de violência. Eu não vou conseguir entender violência se eu não debater com os alunos a questão da desigualdade, por exemplo. A escola se depara também com outras formas de violência muito mais também quase que próprias do sistema das escolas, que é a existência do bullying, por exemplo, que é uma forma de violência que começou a ser difundida não faz muito tempo, né, do ponto de vista histórico, mas se percebe vários estudos, né, na comunidade médica, eles apontam os grandes impactos negativos que o bullying tem, que essa violência, né, chamada bullying, tem na vida das pessoas. E agora, no advento, né, da sociedade e das redes sociais, nós temos aí a presença do chamado cyberbullying, né? O bullying praticado a partir das redes sociais, que tem um impacto mais devastador, mais violento ainda do que aquele bullying tradicional feito, né, de uma pessoa para outra com a plateia assistindo. Ele consegue ter muito mais impacto porque a plateia que vai visualizar esse ataque, né, ela é muito maior e ela é desconhecida, e essa prática do bullying ela consegue ter um alcance muito maior do que a do interior. O cyberbullying então tem um potencial muito maior. A educação física ela tem um papel determinante, ela tem um papel muito importante a cumprir também nessa busca por se fomentar uma cultura e se consolidar uma cultura de paz nas escolas. Tá? Porque a questão dos jogos em si, o exemplo vindo do jogo em si, daquela disputa que se estabelece no esporte, né? Mas que ao final de tudo isso, o perdedor ele não se revolta, né, numa atitude violenta contra o vencedor, mas ele, né, consegue identificar os méritos do vencedor nessa disputa, a existência de regras que conseguem fazer com que aquele esporte se dê numa lógica de interação, de disputa, de cooperação, de conflito muitas vezes, mas que se resolve com a utilização e com a aplicação da regra. Então,
E a regra é essa, né? O esporte, quando é que o esporte ele pode também ser exemplo de violência? Quando é que o esporte ele é violento? Quando as regras não são respeitadas. Sempre que as regras são respeitadas, o esporte ele não coaduna com a violência. Muito pelo contrário, ele refuta completamente a possibilidade da violência. Porém, quando o desportista, o atleta, ele não respeita as regras estabelecidas, a prática ou as situações de violências elas tendem a acontecer e a se manifestar. Assim também na vida cotidiana de cada um de nós. Entender o significado e a importância das regras, que não é algo feito contra mim, é algo que age muitas vezes contra mim, mas age da mesma forma contra todos e acaba garantindo os meus direitos essenciais, né? Que todos e que é o que todos nós buscamos, ok? Então ficamos por aqui hoje. Agradeço a atenção. Voltamos no nosso próximo encontro. Até mais.